Olá, seja muito bem-vindo ao Conabank. Eu sou Alex Fagundes e vou falar contigo sobre felicidade e carreira e de como a felicidade é uma questão de escolha. Eu trabalho com terapia, coach, sou bacharel em filosofia e também tenho formação em psicologia positiva. E o que eu tenho visto no meu consultório diariamente é um elevado número de pessoas com estresse, principalmente por uma cobrança muito elevada. Essa cobrança acaba fazendo com que as pessoas estejam sempre num estado de luta ou fuga. Isso me traz ao que é o estresse. Essa luta ou fuga é o que o nosso homem das cavernas, ou seja, o nosso antepassado, fazia. Ele era atacado por um animal, então ou ele lutava ou ele corria. O nosso cérebro primitivo, a parte mais interna, mais primitiva do nosso cérebro, ainda atua desta maneira. Quando a gente se sente ameaçado, a gente dispara adrenalina e dispara cortisol no corpo. São dois hormônios produzidos no corpo pelo estresse. Naturalmente, eles seriam eliminados do corpo. O problema é que com a cobrança excessiva, o problema é que com o excesso de informações que nós temos, pois há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente tinha em um ano o que a gente tem hoje de informações em 1 hora. O que acontece com esse excesso de informações é que o nosso corpo, o nosso cérebro, está sempre num estado de alerta, não soltando de forma alguma o cortisol e ele está sempre sendo processado. Para evitar isso, o que a gente pode fazer? Começar a focar, começar a escolher a felicidade. Parece um termo meio vago. Eu vou largar o estresse, mas eu vou para a felicidade. Como assim, né? Vamos deixar um pouquinho o estresse nesse momento. Isso é um problema natural e muito premente na nossa sociedade. Mas eu queria falar, neste momento, sobre felicidade. E a minha pergunta para ti é: você é feliz? O que é essa tal de felicidade? Tanta gente fala sobre felicidade é isso, felicidade é aquilo, mas o que é realmente ser feliz? E o que a ciência hoje fala sobre a felicidade? Olha, vocês estão vendo aqui que existem várias definições, eu botei algumas aqui. Aristóteles, um filósofo da Grécia Antiga, dizia que um homem feliz é um homem virtuoso. A virtude era a felicidade. Os estoicos, eles acreditavam na tranquilidade através do autocontrole e da aceitação. Um estoico, basicamente, abria mão das coisas para que aquilo não gerasse estresse. Eu estou sendo bem simplista, eles pensavam em muito mais coisas. Freud, ele nos trouxe o princípio do prazer. O ser humano busca o prazer. O ser humano tem por objetivo, para Freud, o prazer. Já o budismo trabalha com a libertação do sofrimento, que lembra um pouco os estoicos. Os budistas falam que o desejo gera o sofrimento. E se o desejo gera o sofrimento, se eu não desejar, eu não sofro. Então, liberte-se do desejo, liberte-se do apego e você não sofre. E aí você é feliz? Depois, tem um autor que é muito bom, que é o Viktor Frankl. Ele fala sobre ter um propósito. A vida precisa de significado. O livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, é fantástico. Viktor Frankl foi preso na época do nazismo, ele ficou dentro de um campo de concentração. E ele, como era psicólogo, depois ele escreveu um livro analisando por que ele sobreviveu. O que tinham em comum os presos que sobreviveram. E o que ele chegou à conclusão é que todos os que sobreviveram, eles tinham um sentido na vida. E por isso eles continuavam vivendo. A psicologia positiva chega agora e junta a união do princípio de prazer de Freud com a busca de significado na vida. E com isso, eles chegam a uma conclusão de que a felicidade é a união do princípio de prazer com a união do sentido.
isso vai ficar um pouquinho mais claro. Nós temos basicamente quatro divisões do que é prazer e sentido. Se você olhar esse gráfico, aqui é presente e futuro. Como assim? Você tem benefício presente em detrimento presente. Benefício futuro, detrimento futuro. Algumas pessoas, elas acreditam que se elas alcançarem um objetivo, elas serão felizes. Então elas aceitam sofrer no dia de hoje um detrimento presente em troco de um objetivo futuro. Essas pessoas estão no que o Martin Seligman, um dos criadores da psicologia positiva, chama de corrida dos ratos. Eles acreditam que o objetivo trará felicidade e confundem o alívio com a felicidade. Como assim? Imagina, tu tem um objetivo, é comprar um carro. Quando você compra aquele carro, você é feliz. No dia seguinte, você não sabe, aquele carro já é normal. E aí eles continuam indo adiante e buscando novos objetivos, estão sempre em busca de um objetivo para se fazerem felizes. Não está errado, mas ainda não é a definição de felicidade da psicologia positiva. Porque não tem sentido, só tem objetivos. O niilismo, por sua vez, que é o equivalente ao estoicismo, é aquele que abre mão, ele se resigna, ele acredita que a vida não tem sentido, então ele abre mão do benefício presente, ele abre mão do prazer momentâneo, como Freud falou, e também abre mão do objetivo futuro. Então, ele não vê sentido nem em planejar o futuro, nem em correr atrás de um prazer futuro, nem em um prazer presente. Logo, ele se restringe para não sofrer. Também não é essa felicidade que a gente fala. Já o hedonista é aquele que quer evitar a dor e só quer o prazer. E o prazer imediato. Um hedonista, ele quer um benefício presente em detrimento do futuro. Ele não quer saber se o futuro vai ser bom ou ruim. Ele quer aproveitar ao máximo cada momento. E a definição de Martin Seligman sobre felicidade é um benefício futuro e um benefício presente. Ou seja, sentir-se feliz no agora e sentir-se mais feliz ainda quando conquistar um objetivo. É como se pegasse a corrida dos ratos e fizesse com que aquela pessoa que tem um objetivo para ser feliz tivesse esse sentido em cada momento da sua vida. Ele está buscando um objetivo futuro, mas ele também tem um objetivo a cada instante. Quase como se juntasse a corrida dos ratos com o hedonismo. Eu quero agora e eu quero no futuro. E a gente vai ver que isso é possível. E principalmente, isso é possível no trabalho. Quando a gente entende e gosta do seu trabalho, quando a gente trabalha no que a gente ama, a gente sente esse prazer no momento atual e a gente sente o prazer no futuro. Vamos um passo além agora e eu queria que vocês olhassem esse gráfico. O que é felicidade? É quando, principalmente no trabalho que eu estou focando, a felicidade no trabalho é quando eu alio o que eu gosto de fazer, ou seja, o que me dá prazer, com as coisas em que eu sou bom fazendo, que são as minhas forças, com as coisas que me dão significado na vida, que me dão propósito. Por exemplo, trabalhar com terapia, eu faço bem, eu gosto de fazer e tem significado porque eu vejo outra pessoa melhorando. Quando eu estou trabalhando com terapia, eu não vejo o tempo passar. Eu atendo às vezes vários pacientes num dia e saio daqui do consultório mais leve do que quando eu cheguei. Porque para mim não é um trabalho, é um prazer. Se você consegue aliar as três coisas, você praticamente não está trabalhando, você entra no que a psicologia positiva chama de estado de fluxo. É o estado em que
Tu está tendo tanto prazer e está tão agradável aquilo que tu não percebe que o tempo passa. Certo? Vamos dar um passo além. Carreira. 2 pensadores, o eu não sei falar o sobrenome dele, ele é da psicologia positiva, ele fala, as pessoas experimentam o seu trabalho de 3 formas, como um trabalho, uma carreira ou um chamado. Desculpa, ele é psiquiatra, ele não é da psicologia positiva, ele é mais antigo que a psicologia positiva. Então assim, tu pode encarar o teu trabalho, como uma carreira ou como um chamado. Um trabalho, às vezes quando você chama de trabalho, pode não ser tão agradável. Uma carreira tem um objetivo futuro de melhorar a cada dia. E um chamado é o que te dá sentido. Já Maslow, que fala da pirâmide de necessidades, ele fala que o melhor destino, a mais bonita boa fortuna que pode ocorrer a um ser humano é ser pago para fazer o que ele ama. Se tu é pago para fazer o que tu ama, tu tá recebendo para fazer o que tu já gosta. Tem coisa melhor do que isso? Sim, eu sei que às vezes isso não é tão simples. Eu sei que às vezes a gente precisa trabalhar para pagar as contas. Eu sei que às vezes a gente precisa batalhar no dia a dia e a gente não consegue sair do seu emprego. Mas ainda assim é uma questão de escolha. Já, se a gente parar e for um passo além, o trabalho, a felicidade, tudo isso está baseado em valores. Os nossos valores determinam as nossas decisões e eles têm uma hierarquia. Segurança, lealdade, reconhecimento, respeito. O que acontece? Muitas vezes a gente está num lugar porque a gente precisa. E às vezes alguns valores nossos são agredidos. Quando esses valores são agredidos, a gente ou fica no lugar e sofre, ou a gente sai para ficar bem. Se alguém tem um valor alto de honestidade, ele não vai conseguir trabalhar num lugar desonesto. Se você tem um valor família muito alto, você não vai conseguir trabalhar num lugar em que as pessoas não valorizam a família. Ou pior, você não pode trabalhar em algo que não valorize a sua família. Os valores, como eu estava dizendo, eles determinam quem somos. Dependendo dessa hierarquia, você até aceita algumas coisas, mas tem alturas nessa hierarquia que não tem como serem ultrapassados. Alguém que tenha como valor honestidade, mas que a família está acima, até se sujeita a um emprego que fere o valor honestidade em prol da família. Mas os valores são o que está por trás de tudo que a gente faz. E é pensando nisso que a psicologia positiva apareceu. Antigamente, a criação da psicologia veio da psiquiatria. E a psiquiatria determinou, assim como a medicina, um livro que define as doenças mentais. Então, toda a psicologia tradicional, ela é baseada num livro chamado DSM. DSM-4 ou 5, alguma coisa assim, em que define cada uma das doenças mentais conhecidas hoje pela ciência e a descrição de cada uma delas. Em 75, Martin Seligman e outros, eles analisaram e começaram a pensar como mudar isso, o que a gente pode acrescentar na psicologia. E eles chegaram a uma conclusão, analisando o mundo em geral, de que o ser humano não precisa ser uma doença. E resolveram reforçar os valores, as forças de caráter das pessoas. Como que ele fez isso? Ele analisou, de acordo com a filosofia, com as religiões, com as filosofias orientais, pegou todos os estudos que existiam e chegaram à conclusão que o ser humano pode dividir as suas forças de caráter, ou o que eles chamam de valores em ação, seus valores principais, em 24 forças, da força mais desenvolvida à menos desenvolvida.
Essas 24 forças, elas pegam e te analisam de acordo com o que tu é. O que mais te mobiliza. Todos têm essas forças em maior ou menor grau. Tem um conhecido meu que ele não consegue perdoar. Ele fez um questionário de análise de forças e o último item é perdão. Não quer dizer que ele não tenha, mas é difícil para ele. A minha força mais desenvolvida é amor ao aprendizado. Eu não consigo conviver com o que eu não aprenda. Por isso que eu gosto de terapia. Eu gosto de aprender e eu gosto de ensinar. Ensinar e aprender é parte dessa força chamada amor ao aprendizado. E existem várias e várias forças. Eu vou deixar disponível no meu site o acesso para que vocês possam fazer o seu questionário e analisar quem vocês são através dessas 24 forças. E a maior dica em relação a isso é: se você conseguir trabalhar com as suas 5 forças mais desenvolvidas, você não vai trabalhar. Se você pegar essas 5 mais desenvolvidas, o trabalho vai ser um prazer. Tá, mas às vezes não tem como trabalhar em algo que não me satisfaça. Espera um pouquinho, que eu já vou fazer uns comentários sobre isso. Segura essa questão que ela vem daqui a pouquinho. O que a psicologia positiva traz para diminuir o estresse e fazer a pessoa se sentir bem? Ela pegou algumas coisas da autoajuda que funcionam também. Meditação, que já está comprovada pela ciência que funciona. A meditação diminui o estresse, aumenta o teu foco, aumenta a tua qualidade de vida e já está comprovado isso. Alimentação saudável e exercício físico. O que não é nenhuma novidade, né? Nossos avós já diziam isso. O que acontece? Lembram que eu pedi para daqui a pouquinho? Como transformar o teu trabalho em algo que agregue valor? Como que tu pode fazer para pegar o teu trabalho e transformar ele em algo que te ajude, em algo que tu se sinta feliz, em algo que use as tuas forças e agregue esse valor para ti? Em algo que faça com que tu tenha prazer em levantar na segunda-feira e diga: que bom que hoje é segunda para poder trabalhar, eu não aguento mais o meu fim de semana. Primeira coisa, cria o teu espaço dentro da empresa. Alguns advogados, escritórios de advocacia americanos começaram a ver que as pessoas não estavam conseguindo trabalhar direito. Elas não se sentiam bem no seu trabalho. E era uma alta taxa de depressão. Então eles começaram a abrir um turno por semana para que as pessoas atuassem nas áreas em que elas se sentiam felizes. Isso acabou fazendo com que quem não estava feliz pegasse o que gosta e fosse atrás. Os escritórios de advocacia americanos têm um gravíssimo caso de depressão e de pessoas largando a profissão, porque o advogado que se formava lá chegava pensando que ia mudar o mundo e descobria que ele virava, muitas vezes por 10, 15 anos, apenas um assistente que tinha que copiar coisas que já estavam feitas. O que eles fizeram? Fizeram a experiência da psicologia positiva e liberaram um turno a um dia por assistente, eu não me lembro o nome que eles usam lá, mas é associado, e liberaram para eles que eles pudessem fazer algo pessoal dentro da empresa que agregasse valor para a empresa. Então, uma das pessoas lá dizia: eu gosto de organização, então eu quero pegar esse dia para organizar os papéis, porque isso me incomoda. Deixaram. Pegaram um outro que era apaixonado por resolver questões e causas difíceis. Então liberaram para ele uma área de causas difíceis em que só o dono da empresa que atuava, e o cara começou a ajudar nas causas difíceis, e isso deu um ganho muito grande para eles. E o resultado foi muito positivo e eles mantiveram isso porque diminuiu a depressão, diminuiu o estresse das pessoas e deu sentido para elas. Elas criaram um espaço de sentido dentro do seu trabalho. A outra forma é: seja feliz se empenhando no seu trabalho hoje. Adianta reclamar? Sim, fala pro teu chefe, pede para mudar, mas adianta ficar reclamando no dia a dia? Adianta fazer algo de mau humor?
parece que passa mais demorado o tempo. Então, assim, procura o que pode te fazer bem lá. Talvez até sabendo as tuas forças mais desenvolvidas, tu possa entender, isso já aconteceu comigo na minha vida, um trabalho que eu não gostava, em que quando eu entendi as minhas forças e as minhas forças de caráter principais e mais desenvolvidas, eu percebi que eu não era louco, que eu não gostava do trabalho, mas tinha um motivo, não era à toa, não era simplesmente uma besteira, que às vezes a gente acha que nós somos mal agradecidos, tem tanta gente passando fome, mas não, a qualidade de vida é importante para todos. E quando você entende quem você é de verdade, quando você se compreende, você consegue pelo menos ser feliz e se empenhar. Talvez você que é bancário, por exemplo, não entenda, não consiga achar motivação no seu dia a dia porque é só carimbar papéis. Mas se a gente parar para pensar, em que momento que esse carimbar papéis é só um papel? Na verdade é a vida de alguém. Talvez um carimbo mal feito destrua a vida de uma família lá na ponta. E isso é importante, isso dá sentido para a tua vida, isso dá sentido para o que tu faz. Quando tu entende que o teu trabalho não é só o papel, é uma vida que está do outro lado. É talvez a comida na boca de uma criança, é talvez a morte de uma criança. Eu sei que é forte o exemplo, mas às vezes por um papel mal assinado, principalmente na área bancária, alguém vai à falência e pode ficar sem comida e uma criança ir para o crack porque não tinha comida em casa. E o que eu estou falando isso para que você pense. O que te dá sentido? O que tu está fazendo? O que é o teu trabalho hoje? Como a empresa pode te ajudar se tu não mostrar as tuas potencialidades? Às vezes a gente reclama, mas a gente não mostra o que a gente sabe fazer. Sim, tem vezes que a gente mostra e que a empresa não valoriza, ou que alguém tenta te queimar. E será que esse é o lugar que combina com teus valores? Nessa hora é de se pensar, eu estou na empresa certa se quando eu tento mostrar meus valores, eles não são valorizados? Será que não tem um mundo tão grande lá fora em que possa existir um lugar em que eu seja valorizado? Bom, entenda o que te faz estar nesse trabalho, como eu estava falando antes. Quando tu entende o porquê, quando tu entende o quanto é difícil fazer essas coisas, quando tu entende que mesmo sendo desagradável, talvez o teu filho só tenha comida por causa daquele trabalho, faz pelo teu filho. Explora e tira o teu melhor do trabalho. Vai passar mais rápido o dia. Digamos que não consegue sair, vai passar mais rápido. Assim tu e a empresa podem crescer. Se a empresa cresce, tu cresce junto. Eu queria fazer um parênteses nesse momento, porque eu tenho um exemplo de uma paciente minha. Uma moça que veio a 2 consultas. Ela trabalha num banco, e como todo banco, a cobrança, as metas estavam altíssimas. E nesse momento, ela chegou quando ela tinha mais um mês para perder uma gerência. E ela me relatou o caso de que ela não se sentia bem tentando enganar as pessoas. Porque o banco cobrava que ela vendesse seguro, que ela vendesse título de capitalização, todos aqueles produtos bancários que o banco precisa vender para ganhar dinheiro. O banco é uma empresa. Aí a gente começou a conversar e tudo, e ela foi me explicando. Aí eu perguntei, tá, tu não concorda com o banco? Não, eu não concordo com o banco, eu não consigo fazer isso com as pessoas. Eu tenho que atender, eles querem que eu atenda 20 pessoas por dia, mas ao mesmo tempo eu não consigo ajudar as pessoas, eu quero ajudar de verdade, e às vezes eu levo um dia inteiro para ajudar. E nessas duas consultas, ela veio me trazendo essas informações. O resumo da história é, ela não ia sair porque ela era concursada. E sendo concursada, não tem por que ela sair do banco. Em resumo, o que aconteceu com ela? Ela tinha um filho
que precisava de alguns cuidados e precisava de acompanhamento médico, e que se ela perdesse a gerência, ela estaria fazendo com que o filho não tivesse esse dinheiro para o atendimento médico. Em compensação, ela me reclamou que ela não queria enganar as pessoas ou forçar uma venda, que é o que as metas bancárias hoje em dia estão exigindo dos seus funcionários. Venda seguro, venda capitalização, venda várias coisas. Assim como diversos órgãos, diversas empresas estão fazendo isso também, não é só um bancário. E ela se viu num dilema. Ela não queria forçar a venda, ou seja, enganar uma outra pessoa, mas ela também não queria prejudicar a família dela. E na conversa, ela foi me relatando as questões e eu perguntei para ela, vem cá, o que é mais importante, o banco ou a tua família? Porque do banco ela também relatou que ela não sairia, depois de 20 anos no banco, sendo concursada, ela não sairia. Seria a maneira mais simples, entre aspas, né? Pode dar medo, mas no momento em que você não está feliz e aquela empresa não representa os teus valores, a melhor maneira é achar uma empresa que represente teus valores. Não sendo assim, encontra valores para que te motive dentro dessa empresa. A família dela é o valor mais importante dela. O banco, ela não queria forçar a venda para as pessoas. Porém, ela queria agir no banco como ela agia com a família. Então, o cliente chegava, ela fazia tudo pelo cliente e no final ela pedia que o cliente fizesse o seguro de vida para ajudá-la. Ora, nenhum cliente de banco é benemerente. O banco é uma empresa que quer ganhar lucro. O cliente vai lá, fez um empréstimo, ele já está pagando juros. Na visão do cliente, ele já te ajudou a bater a tua meta. Qual é a forma? Ela não podia fazer venda casada. O que eu perguntei? Vem cá, e tu não pode fazer como todos os gerentes de banco fazem? Ela, como assim? Todos os bancos que eu já vi na vida, se tu vai pedir um financiamento imobiliário, alguma coisa, eles olham para ti e dizem que tu não tem pontuação, alguma coisa assim, mas para que ele te ajude antes de tu ajudar ele. E que é o normal, pelo menos em bancos privados. Quando eu falei isso, ela fez uma cara do tipo, não tinha pensado nisso. Porque ela não entendia que se ela ajudava a pessoa teoricamente iria ajudar ela, mas não. Quando ela ajudava a pessoa antes da pessoa ajudar ela, a pessoa não tinha mais vontade de ajudar ela. Ninguém quer dar dinheiro para o banco. E ao mesmo tempo eu mostrei para ela que, se preocupando mais com o cliente, ela negligenciava, ela fazia com que o filho dela corresse risco de não estar bem. No outro dia, 2 dias depois, ela me mandou uma mensagem dizendo que deveria ter vindo 3 meses antes aqui. Então a gente conversou e ela mudou radicalmente. Parece que ela não perdeu a carga de gerência, então teve mais um semestre para trabalhar, mas assim, pelo que ela me relatou, mudou a forma que ela viu a empresa. A empresa não vai mudar, a empresa é um banco e o banco tem interesse em dinheiro. Como qualquer empresa visa lucro, quase todas as empresas. Mas ela estava num banco e um banco é capitalista por natureza, por definição. Então, ou ela aceita isso e acha um lugar para que ela fique bem, alguma forma que ela possa ajudar a empresa, se ajudar e ficar bem, nem que seja pensando na sua família, ou ela sai dessa empresa, porque sofrer não vale a pena. Então, o que acontece? Quando ela assumia uma postura, ou quando a gente assume uma postura de que as coisas não estão boas e a gente não faz nada, a gente está assumindo o papel de vítima. A gente está culpando o outro. E isso é um vilão da nossa felicidade. A gente se vitimizar e dizer que o outro tem culpa quer dizer que o outro é responsável pela nossa felicidade. A outra coisa que é um vilão é a procrastinação, é não agir. Ah, mas eu não isso, aquilo, mas aquilo outro. Olha só. Primeiro, a responsabilidade da tua felicidade é tua. Se tu vai ser feliz, se tu vai achar um sentido, é só uma pessoa a responsável, você.
Se tu não está feliz onde tu está, ou tu sai, ou tu acha uma maneira de ser feliz onde tu está. E isso é tua responsabilidade. O outro pode ser o pior monstro que exista. Ele não é responsável pela tua felicidade. Ele é responsável pela felicidade dele, ele pode ser responsável por estar te torturando, mas pelo que tu sente, ele não é responsável. Se você falar com o Dalai Lama e ele estiver numa situação igual à tua, ele vai continuar com o mesmo sorriso, usando o mesmo manto, feliz da vida. Porque ele chegou a um ponto em que ele consegue ser feliz independente de qualquer circunstância. E isso é interno, não é externo. Não é o exterior que está definindo isso. E também, não está feliz? Age, faz alguma coisa. Se tu ficar parado, se tu ficar sentado no sofá, olhando novela e reclamando da vida e dizendo que a vida não presta, que aquele gerente é um safado, que aquele diretor é um safado, ou que aquele funcionário é um péssimo funcionário, nada vai mudar. Ou seja, como eu disse no início, a felicidade é uma escolha, então escolhe agora, escolha ser feliz. Muito obrigado.